Olá, meu amigo, seja mais uma vez bem-vindo a esta maravilhosa programação da leitura da Palavra de Deus. É um prazer muito grande tê-lo aí do outro lado, sabermos que estamos conectados e juntos estudarmos a Palavra de Deus. Hoje estaremos lendo o Evangelho segundo o relato de Lucas, o capítulo 9. Este maravilhoso capítulo começa exatamente com o chamado e com o envio dos 12 discípulos e também o custo desse maravilhoso discipulado de seguir a Jesus Cristo. Mas nessa manhã nós gostávamos de destacar os primeiros versículos deste maravilhoso capítulo. Jesus, tendo convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Também os enviou ao reino de Deus e a curar os enfermos. Certa vez um escritor, ao destacar sobre a vida de cada um dos discípulos, ele escreve exatamente o livro Os 12 Chamados para uma Missão. Nesse maravilhoso livro ele destaca que se Jesus constituísse uma empresa, nenhum dos 12 discípulos estaria qualificado exatamente para trabalhar em sua empresa, dos diferentes caracteres e o tipo de personalidade que cada um dos discípulos tinha. Mas a questão que se levanta exatamente nessa manhã é: o que resultou o êxito do trabalho dos discípulos? E o que estava por detrás de tudo, a par daquilo que era a personalidade de cada um dos discípulos, o resultado maravilhoso do avanço do Evangelho e da assistência constante da presença do Senhor sobre a vida de cada um dos discípulos. Sim, meu querido amigo, nesta manhã nós gostávamos de destacar três importantes em relação àquilo que é a missão que Jesus designou a cada um dos discípulos. E a primeira é que, a par daquilo que é o desafio de Deus chamar homens para trabalharem para a sua causa, Deus sempre chama pessoas improváveis para obras incríveis. A segunda questão muito importante que nós precisávamos destacar também nessa manhã é que o chamado quem fez é Jesus. A maior bênção que nós é sermos chamados por Deus. A par daquilo que são as nossas limitações, a par daquilo que são os nossos erros, a par daquilo que sabemos ou não fazer, a missão só é possível ter êxito quando somos de facto conscientizados de que estamos sendo chamados por Deus. Outra questão muito importante que nós gostávamos de destacar nesse maravilhoso texto é que Jesus não apenas chama, Jesus também dá poder. O êxito do avanço da obra de Deus foi exatamente prometer ao o poder dele, e que o poder dele poderia acompanhar exatamente neste grande desafio da vida de cada um dos discípulos. Sim, nesta grande missão que o Senhor designou a vida de cada um dos discípulos, nesse grande desafio de proclamarmos de sermos chamados por Deus. A par daquilo que são as nossas limitações, a par daquilo que são os nossos erros, nós devemos ser conscientizados de que quando Deus tem uma missão específica e ao sermos chamados por Deus, nós somos desafiados a usar todos os recursos, todos os meios que Ele colocou disponível para a vida de cada um de nós, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida e a mensagem dele tenha êxito na vida daqueles a quem o Senhor nos deu a proclamar. A par daquilo que são os nossos erros, a par daquilo que são os nossos desafios, Deus nessa manhã nos chama para pertencermos e fazermos a sua grande obra. Mas ao fazermos a sua grande obra, vamos lembrar dos três aspectos daquilo que é a promessa de Jesus em relação aos desafios que nós temos. Primeiro, o Senhor Jesus, Ele nos chama. E quando Ele nos chama, Ele nos capacita. E quando nos capacita, Ele nos envia. E quando nos envia, Ele também nos assiste. A par daquilo que são as nossas limitações, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, nós precisamos exatamente confirmar a certeza constante de que é o Senhor que está nos chamando
Nós temos que ter a confiança clara de que se Ele nos chamou, Ele também vai nos capacitar, independentemente das limitações, independentemente dos nossos erros, independentemente da nossa capacidade de entendermos cada propósito dele para a vida de cada um de nós. Como está usando os teus dons? Como tem usado os meios que Deus colocou sobre as suas... Como tem usado todos os meios possíveis que Deus colocou às suas mãos para que a obra através da tua vida avance? E Deus, quando nos chama, não é apenas para comunicarmos a sua mensagem, mas também para que nós sejamos uma bênção para a vida das pessoas ao nosso redor. Que cada um de nós, nessa manhã, possa refletir seriamente nesse aspecto da missão de Jesus. Eu gostava de orar especialmente por você. Eterno Deus, nosso bom Pai. Nessa manhã nós te agradecemos, colocou a vida de cada um de nós e ajuda-nos a usar os dons que o Senhor colocou a vida de cada um de nós para a tua honra e glória e que o nosso ser, Senhor, te glorifique. Nos ajuda, Senhor, a não encontrarmos nenhuma desculpa para que nós possamos te servir e que no final de tudo outras pessoas venham conhecer Jesus através do dom que o Senhor colocou a vida de cada um de nós. Obrigado por nos ouvires, Senhor, e que a tua presença nos conforte e nos anime a caminharmos nesta jornada cristã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo capacite-nos nessa jornada maravilhosa de permanecermos nele e andarmos conforme os desígnios de Deus para a nossa vida. Deus lhe abençoe.